Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, participando desse primeiro simpósio de educação, construindo pontes para a diversidade de conhecimento. Eu vim trazer nesse momento aqui para vocês um tema de suma importância que merece atenção nos dias atuais. É um tema que tem sido pouco divulgado, mas que tem tido um crescimento das pessoas nessa situação, e a gente vai ver no decorrer do estudo que a percepção e desafio, as percepções e desafios sobre o futuro profissional de escolares com TEA. A gente vai ver aqui no decorrer do trabalho, vamos refletir sobre a importância da instituição escolar no dia a dia, no cotidiano desses indivíduos. Nós vamos ver também a importância da família no desenvolvimento, no enfrentamento desses indivíduos singulares desde a sua concepção, do seu nascimento, a sua evolução cotidiana através das intervenções, não só familiares, mas de todo o aparato de profissionais que estão envolvidos aí nesse dia a dia desses sujeitos, e o seu desenvolvimento intelectual, social, sua relação com os pares, as características que os definem. Então, durante essa palestra, nós vamos analisar sobre esses desafios do futuro profissional do sujeito com TEA. E aí eu quero mais uma vez aqui frisar e agradecer, sobretudo, os organizadores, os palestrantes que trouxeram vários temas que vão apresentar, que vão ser aí transmitidos e apresentados ao vivo para vocês durante a palestra, durante o evento. E eu gostaria que vocês refletissem realmente sobre tudo que for falado aqui, sobre o mercado de trabalho, onde ali os empresários, empregadores, olhem para esses sujeitos atípicos que estão aí transitando com seus corpos no ambiente social, que eles mostrem empatia, que as empresas mostrem realmente a empatia para esses sujeitos, com as pessoas com suas singularidades, que eles garantam realmente o acesso de todos os sujeitos com alguma deficiência no ambiente de trabalho. Que uma instituição que dá a possibilidade de ter esses sujeitos no seu ambiente ali de trabalho, eles vão apresentar, e a gente já tem resultados através de algumas pesquisas, resultados muito positivos de ter pessoas com deficiência no seu quadro de trabalho. Então vai ser assim um assunto bastante importante que a gente vai refletir nessa manhã, e eu convido vocês a participarem. No próximo slide eu vou estar me apresentando. Eu sou professor, orientador de projetos aqui na Univesp, na Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Eu sou professor de educação básica também, e pesquisador na Unesp, mestrando em educação na Unesp, no campus de Marília. Tenho desenvolvido projetos voltados para a inclusão. Ultimamente, os meus projetos, minha linha de pesquisa e minha observação, minha percepção, meus esforços têm sido voltados para trabalhar com as pessoas, com TEA, e as suas perspectivas, a sua inserção, a sua permanência no mercado de trabalho. Então, esse tem sido o meu alvo nos últimos dias em relação ao tema que eu tenho buscado trabalhar um pouco. E aí, aqui no próximo slide, as primeiras palavras, a gente vai aqui refletir um pouquinho que, com o passar dos anos e em decorrência dos avanços das pesquisas na área médica, a quantidade de jovens e crianças diagnosticadas com transtorno do aspecto do autismo, segundo os estudos consolidados por especialistas, vem aumentando de forma considerável.
Então, a gente vê aí que com o passar dos anos, né, de acordo com as pesquisas, jovens e crianças com TEA vem aumentado consideravelmente. E é aqui, segundo os dados do CDC, Center of Disease Control and Prevention, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existe hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas. Então, de acordo com os dados, né, desse órgão, nos Estados Unidos, então uma em cada 110 pessoas tem o diagnóstico do autismo. Dessa forma, estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possui cerca de 2 milhões de autistas. Para se ter uma ideia, em apenas um ano, o número de matrículas de pessoas com TEA passou de 429 mil em 2022 para 636 mil em 2023. No país, um aumento de 48%. Então a gente vê que realmente os dados aqui comprovam e mostram que há um aumento considerável dos autistas, né, nos dias atuais. E aqui, continuando, no mundo, mais alguns dados aqui para a gente refletir. No mundo, o número de diagnósticos de autismo também aumenta de forma acelerada. Levantamento do CDC dos Estados Unidos mostrou que se nos anos de 1970 o número de diagnósticos de TEA estava na faixa de 1 para cada 10 mil crianças, em 1995 já havia pulado para 1 em cada 1000 e continuou crescendo aceleradamente, até chegar a 1 em cada 59 em 2018 e 1 a cada 36 em 2023. Aqui é a fonte UOL. Então a gente vem discutir realmente esse tema que é de suma importância, que é a inclusão do indivíduo com TEA no mercado de trabalho, que a gente vê aí que o número tem aumentado a cada ano, né? Então é um tema que deve ser observado de forma contundente, a fundo, e esses indivíduos esses corpos atípicos aí atuando nesse meio social, não somente na escola, nos meios sociais, mas também no ambiente de trabalho, promove não só a justiça social, mas também traz benefícios significativos a esses indivíduos e também às organizações que abrem as portas para eles. Então a gente vê aqui que é um tema realmente de suma importância. E aqui a gente vai refletir um pouquinho sobre o que é o TEA. O TEA é um transtorno do aspecto autista que é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por déficits na comunicação e na interação social, a limitação na reciprocidade socioemocional, restrição na comunicação não verbal utilizados para interação social e dificuldades nos relacionamentos, padrões restritivos e repetitivos do comportamento, interesses ou atividades com prejuízo no funcionamento adaptativo. Aqui a gente dados tirados do DMS-5. Então aqui são algumas características do que é o TEA, né? Que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Aqui traz algumas características basilares das restrições desse indivíduo, né? O transtorno do aspecto autista, o TEA, é um distúrbio do neurodesenvolvimento, que eu já havia falado no slide anterior, caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestação comportamentais, déficits na comunicação. A comunicação é bem restrita, crianças às vezes começam a falar, desenvolver a fala mesmo, a oralidade, depois dos 3, 4 anos, dependendo do caso. E quando há essa fala, há restrições na comunicação realmente, e manifestações comportamentais na interação social, padrões de comportamento repetitivos, ecolalias, alguns gestos repetitivos ali estereotipados desse indivíduo,
podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Então, algumas características principais aqui basilares desse indivíduo com TEA. Os sinais de alerta no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade. A prevalência é maior no sexo masculino. A identificação de atraso no desenvolvimento, o diagnóstico oportuno do TEA e encaminhamento para intervenções comportamentais e apoio educacional na idade mais precoce possível pode levar a melhores resultados a longo prazo, considerando a neuroplasticidade cerebral. Então, quanto mais tem a idade, melhor o diagnóstico, melhor a intervenção, melhor os resultados futuros. Quanto mais protelar, mais vai dificultando mais, né, os melhores resultados, vai dificultando mais o apoio educacional na idade certa, e tudo anteriormente, quando for feito, com a mais tenra idade, fica mais fácil de estar lidando com essa situação. E aqui algumas restrições que eu já havia trazido anteriormente, nessa figura que fala que a interação social é prejudicada, são indivíduos que gostam e tendem a ficar mais tempo isolado, preferem estar realizando algumas atividades do dia a dia, do cotidiano ali sozinhos, ao invés de grupo, causa até um certo estresse para ele estar ali em sociedade, causa um certo estresse. Então a interação social é mais voltada ao individual. A comunicação, como a gente já viu também, ela é uma comunicação restrita, e o comportamento estereotipado, né? Muitas vezes tem ecolalias, que a ecolalia é aqueles movimentos repetitivos. Então são indivíduos que têm um comportamento também singular. Esse indivíduo com as suas singularidades habitam nesse meio social com suas particularidades e devem ser observados e respeitados e engajados no meio social, para que ele possa aí desenvolver várias aptidões e habilidades que são inerentes a esse indivíduo, e que, pensando aqui no mercado de trabalho, ele possa desenvolver da melhor forma possível. Então, aqui algumas restrições do indivíduo com transtorno do aspecto autista: a interação social, comunicação e o comportamento. Esse tripé aí que se resume nas restrições do indivíduo. Aqui eu trouxe mais uma figura que fala sobre algumas características da TEA, que aí compensa a gente também tá aqui observando. Ele tem dificuldade de se relacionar. Lá em cima aqui a gente vê aqui a dificuldade de relacionar com outras crianças, pouco ou nenhum contato visual, costuma olhar para o horizonte, para outros locais, ou para baixo, menos para o olhar do interlocutor. Aqui, resistência a mudanças, prefere a rotina, exatamente. Aqui, o isolamento, como eu já havia falado do slide anterior, prefere isolamento do que estar com outras pessoas. Risada inapropriada também é uma das características aqui que fazem parte do TEA. Pouca sensibilidade à dor, muitas vezes cai, bate, machuca, mas não sente a dor realmente. Evita o contato físico, aqui um 7º. O 8º, colapso inesperado, baixa tolerância à frustração, não tolera frustrações. Não responde quando chamado pelo nome, age feito surdo, pode chamar o nome, vai muitas vezes ignorar o chamado pelo seu nome. A ecolalia aqui redição de palavras ou frases, vai ficar, ou gestos, né? Vai ficar repetindo.
E, e essas ecolalias são movimentos repetitivos, realmente. E aqui o 11, apego à fixação e fixação em algum objeto. Jogos solitários, preferem jogos solitários. Hiperatividade ou quieto demais, os extremos. Gira objetos. Habilidade motora fina melhor do que a grossa. Então, mais uma aqui característica para ser analisada e refletida. E uma das últimas aqui que trouxe na figura, que eu achei interessante também, de estar aqui destacando, é a dificuldade em métodos regulares de ensino. Então, pensando no mercado de trabalho e pensando na escola, realmente são sujeitos que necessitam de uma adaptabilidade escolar, não somente do currículo, mas do ambiente arquitetônico. A escola deve ser aí uma escola realmente que acolha esse sujeito de forma dinâmica, prestativa, adaptativa e próxima à realidade de cada um desses indivíduos. Aqui as pessoas com TEA. Aqui o Silver et al. 2019 descreve A. Distúrbio no ritmo, falta de comunicação, C. Restrição nas habilidades físicas, D. Falta de comunicação com outras pessoas. Aqui a E. Agem sem muito conhecimento dos acontecimentos do cotidiano. O F. Gestos repetitivos, a linguagem imatura, pouca compreensão da realidade. Deve-se sempre levar em consideração as especificidades de cada indivíduo com TEA e suas relações, as suas características, em relação às suas características. Então, cada indivíduo com TEA terá as suas especificidades aí de acordo com essas características. A inclusão do autista no ambiente escolar, um dos grandes desafios a ser considerado no âmbito escolar é promover uma educação inclusiva, pois demanda uma série de fatores a serem considerados para que o aluno seja efetivamente incluído no processo de escolarização. O direito de cada criança à educação é proclamado na Declaração Universal de Direitos Humanos e foi fortemente reconfirmado na Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. Qualquer pessoa portadora de deficiência tem o direito de expressar seus desejos com relação à sua educação. Então, aqui a gente perpassa a educação, antes mesmo do mercado de trabalho, tem toda a fase ali direitinho, como se fosse uma pessoa atípica, as atípicas são a mesma coisa. Tem o direito de expressar seus desejos com relação à sua educação, tanto quanto a isso possa ser realizados. Os pais possuem o direito inerente a serem consultados sobre a forma de educação mais apropriada às necessidades, circunstâncias e aspirações de suas crianças. Aqui está no Brasil 2004. Importante salientar que o tratamento do aluno com transtorno do aspecto autista no ambiente escolar da educação especial deve ocorrer a estimulação precoce. Então, na mais tenra idade já deve estar estimulando para que esse sujeito, quando tiver uma fase de juventude, adolescência, entrando para a fase adulta, já esteja com bastante habilidades afloradas para que possa estar utilizando-a no ambiente social. A terapia e o apoio familiar é de grande valia nesse contexto, onde os pais devem saber lidar com a criança e os demais membros, e o uso do medicamento também faz necessário para que haja complicações futuras. Aqui o COP que trouxe essa afirmação. A qualificação dos profissionais que trabalham com as pessoas com TEA no ambiente escolar necessita de um aprimoramento, NEC Santos e Silva 2023. Aí aqui, vai agora entrar um pouquinho no mercado de trabalho, os desafios, as oportunidades que a gente observa. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as crianças, aqui a quantidade
de pessoas com PCDs no território nacional que encontram espaço no mercado de trabalho são de 26,6% com deficiência, 28,3% inferior aos 66,3% das não deficientes. Então, de 7 em cada 10 pessoas com deficiência que procuram trabalho estão fora do mercado de trabalho. E reflete também a questão salarial. As pessoas com deficiência recebem 1.639 contra 2.619 das pessoas sem deficiências, IBGE 2023. Então, aqui é um dado que merece ser refletido realmente, porque há uma discrepância desses dados, né, em relação à pessoa com deficiência que não tem deficiência. E aí aqui, a inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho é garantida pela Lei Berenice Piana, do número 12.764, promulgada em 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista no Brasil, e ainda determinou a participação mínima dos portadores de qualquer deficiência. A lei também reconhece o autismo como uma deficiência. Então é toda o que a gente tem refletido até o momento, né? São questões aí de suma importância que embora existam, né? Existem aí essas leis e políticas de inclusão que são destinadas a melhorar aí o acesso ao mercado de trabalho do indivíduo com TEA, mas mesmo assim, havendo essas leis, a gente percebe que esses sujeitos enfrentam diversos desafios. Então, a inclusão de indivíduo com TEA no mercado de trabalho não só promove, como eu já havia falado, a justiça social, mas também traz benefícios significativos, não só para esses indivíduos, mas também para os empregadores. A percepção desses empregadores em relação à contratação de indivíduo com TEA, muitas vezes são moldadas por preconceitos e uma falta de compreensão da necessidade desses trabalhadores. Há necessidade de ter esses trabalhadores no ambiente de trabalho. E muitas vezes a percepção dos empregadores é uma percepção moldada por preconceitos. Então a gente vê aqui vários estudos com situações em que os empregadores notaram a necessidade, notaram a importância desses indivíduos ali dentro de suas empresas e hoje em dia colhem frutos aí extraordinários no ambiente de trabalho. Tem resultados muito positivos dos empregadores com esses sujeitos ali transitando, né, no mercado de trabalho, nas suas empresas, e tem aí resultados muito bem sucedidos realmente com esses autistas aí no mercado de trabalho. Então, há de se pensar realmente que as leis estão aí e muitas vezes há percalços, mas os sujeitos com TEA estão aí muitos trabalhando com resultados muito significativos. O trajeto dessa lei teve início em 2009, por meio dos esforços de Berenice Piana, mãe de um rapaz autista, que foi o grande responsável por essa regulamentação normativa, tendo provocado junto ao Senado Federal uma série de audiências públicas que resultaram na elaboração do projeto de lei 1813/2011, que posteriormente a norma 119, onde no seu artigo 1º trata das especificidades que caracterizam o transtorno do autista. Para os efeitos dessa lei é considerado pessoa com transtorno do aspecto autista aquela que portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos: deficiência persistente, clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiências marcadas na comunicação verbal e não verbal, usada pela interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações aproximadas ao seu nível de desenvolvimento, são questões que já foram faladas anteriormente. O 2 aqui, padrões restritivos e repetitivos de comportamento. Interesse de atividade manifestado por comportamentos motores verbais estereotipados,
comportamentos sensoriais em comum, excessiva aderência à rotina e padrões de comportamento ritualizados. Então, aqui com relação à profissionalização, compreende-se como o processo educacional que visa facilitar o acesso ao mercado de trabalho, possibilitando a esse aluno o direito de reconhecimento profissional como direito essencial, assegurado pela Constituição Federal, conforme estabelecido nos artigos 205 e 227. O artigo 205 da Constituição Federal. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação do trabalho. Lá na Carta Magna já falando sobre essas questões. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então a gente vê aqui realmente que são aqui na Constituição Federal direitos de todos os sujeitos, independente da sua condição física ou as suas singularidades aí em relação ao corpo, aos seus pensamentos. Então, a gente trazendo aqui algumas reflexões, é necessário que os contratantes compreendam que a contratação dessas pessoas com deficiência no mercado laboral, isso implica fazer a análise refinada para que essa inclusão efetiva dos indivíduos com TEA no mercado de trabalho seja essencial e as empresas adotem uma abordagem proativa e bem informada. Em primeiro lugar, é recomendável implementar programas de treinamento para esses sujeitos específicos, gestores, pensar nisso, né, para que haja essa inclusão a partir desses programas de incentivo e também de capacitação, e substituir o foco de atenção da deficiência para as modificações que precisam ser realizadas, ofertar cargos com funções adequadas que possibilitam condições de exercício profissional com efetividade, que o Lourenço e Silva, 2017, página 351. Então, quer dizer, há necessidade de sustentar essas iniciativas e primordialmente é recomendável que as empresas estabeleçam parceria com as organizações especializadas. Além disso, traga parceria, fornecendo suporte contínuo e orientação nas adaptações desses sujeitos, para que eles possam desenvolver as suas funções da melhor forma possível, garantindo que as necessidades dos trabalhadores sejam atendidas da sua melhor maneira possível, de forma eficaz. Aqui são algumas ideias da Kelly, 2014, mas a gente observa que são verdadeiras essas premissas. E o desprovimento da capacitação profissional no ambiente de trabalho acarreta que os profissionais PCD busquem alternativas por si próprios para desenvolver o trabalho da melhor forma possível. Porém, o entrave é que estes não possuem pleno domínio para resolverem determinadas tarefas ou funções, sendo assim considerados incapazes de assumir determinadas vagas de emprego. Oliveira, Silva, 2022. E um dos fatores que trazem muito entraves para a profissionalização de autistas no mercado de trabalho é o fato de a sociedade apontar as restrições ou limitações dessas pessoas para a realização de tarefas em diversas áreas, de modo que isso passa a ser categorizado com estereótipos de pessoa inábil, fazendo com que a capacidade produtiva seja questionada ou desacreditada. Fazer como saber fazer são confrontados em ser capazes de fazer. Lobato, 2019. Com base
faz necessário perceber o grande potencial que as pessoas autistas possuem em relação ao cumprimento de suas obrigações. Leopoldino Coelho, 2017. Elas são amigáveis, cumprem muito bem as rotinas e os combinados que são tratados dentro do ambiente corporativo, têm menor atraso no trabalho, não ficam em conversa com os colegas de trabalho, preferem ambientes organizados, cumprem as tarefas até terminá-las. E aqui a gente vê também que o apoio familiar é de suma importância. As fases de desenvolvimento dessas pessoas autistas melhor serão compreendidas pela família quando acompanhadas da rede de apoio com a presença efetiva de médicos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, professores, grupos de mães, grupos de apoio para pais, além do conhecimento das leis que ajudem a viabilizar os direitos da pessoa com autismo. Todas essas redes e algumas mais servem de apoio para os pais terem apoio ali, estar apoiando seus filhos no ambiente de trabalho, independente da sua singularidade ali e a sua transição entre os níveis de apoio do sujeito com TEA. Com todos os sinais do autismo diagnosticados, a pessoa com TEA necessita de apoio familiar nesse processo de identificação e superação de adversidades. Nesse interim, Viana et al. 2020 destaca a importância do auxílio da família na identificação do transtorno, todo o processo de superação, de dificuldades, diagnóstico, enfrentamento das mudanças. A família é de suma importância nesse contexto. Quando se pensa em promover condições mais igualitárias para o desenvolvimento humano, criar condições para que o contexto qualifique com interações sociais entre pares. Então, a relação ali entre os sujeitos ali é de suma importância. Violante Leite, 2011, página 75. Esse viés na condição de professores que buscam refletir sobre a importância nessa temática, ao reconhecer uma diversidade de talento presente no sujeito com aspecto autista, podemos criar ambientes que não apenas respeitem as diferenças, mas também aproveitem suas potencialidades, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e com mais oportunidades profissionais, mais equitativas. A instituição escolar ela é de suma importância e aqui sendo vista, né, a inclusão escolar como forma de tratamento para esse aluno, pois contribui para a sua socialização, a sua interação. Em suma, observa-se que os desafios associados às expectativas sobre o futuro profissional de uma criança com TEA são multifacetados. Existe uma abordagem abrangente e sensível. Primeiramente, a falta de compreensão e aceitação por parte da sociedade, são alguns entraves, né, que podem resultar em barreiras sociais e profissionais, limitando muitas vezes ali de estar tendo esse benefício de forma justa e igualitária com os demais. Por fim, sugere-se estudos futuros que outros pesquisadores possam se interessar pela temática, possam abordar o acompanhamento longitudinal de pessoas com TEA, desde os primeiros anos de escolarização até a idade adulta, percebendo os percursos de sua formação e de sua inserção no mercado de trabalho. Aqui já partindo para o fim, agradeço então a oportunidade de ter trazido essas observações e que possamos realmente aí estar observando essas questões do sujeito com TEA no mercado de trabalho. Eu agradeço que eu deixo meu e-mail, agradeço a oportunidade e a organização do Ciência-Educ por estar por essa vez, né, apresentando esse trabalho. Um forte abraço a todos aí.